Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Sextou para quem estiver vendo esse vídeo ao vivo. Eu vou tentar salvar ele na galeria para deixar disponível para quem não conseguir assistir hoje, porque o tema de hoje é um tema muito importante para a nossa vida, onde a gente vai falar sobre medo. Lembrando sempre que... Saudações, Dani! Lembrando sempre que tudo que eu trago aqui não são verdades absolutas, eu não sou dona de verdade nenhuma. O meu lugar de fala é pura e simplesmente o meu olhar sobre a vida, né? Como terapeuta, aprendi bastante, estudo bastante, mas seria injusto com as outras pessoas, seria errado até se eu falasse que tudo que eu vou falar aqui é verdade absoluta, porque cada um tem uma visão sobre algo, cada um tem um processo de cura sobre algo, né? E diferente do que todo mundo possa pensar, não existe cura realmente para o medo. E graças a Deus não existe cura para o medo, e eu vou explicar o porquê. A gente precisa começar a compreender que o medo, ele é uma ação normal de defesa do nosso corpo. Ele trabalha a nosso favor. Porque a partir do momento que eu tenho medo, eu não me enfio em enrascada, tá? E por que eu tô falando isso? Porque, madrinha, mas as pessoas responsáveis, elas pensam antes de agir. Mas e até essa pessoa se tornar alguém responsável? Ou será que essa pessoa é responsável em 100% da vida dela? Em 100% das coisas que ela se propõe a fazer? Nem sempre. Então a gente precisa estar muito claro e alinhado com tudo que tem na nossa vida. Todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vivências, as nossas experiências, tudo aquilo que a gente aprendeu com a vida, fica buscando um lugar para ser aceito e para ser visto. Isso é falado na constelação familiar, isso é falado em diversos temas de terapia, isso é falado principalmente quando a gente fala de terapia holística. Então todas as nossas experiências, elas ficam buscando um lugar, né? O lugar que pertence a elas. E isso é extremamente importante quando a gente vai falar sobre medo, a gente começar a entender como que funciona esse mecanismo. Por quê? Porque é daí que partem os nossos gatilhos. É daí que parte os gatilhos que começam a liberar para nós memórias que estão no inconsciente, que normalmente nos provocam aqueles medos inconscientes, né? Aqueles medos que a gente não sabe explicar, não sabe de onde vem, não sabe por que acontece. Quando a gente fala de medo, a gente está falando de algo que é natural do ser humano, que é um artifício de defesa do nosso corpo, tá? O medo, ele pode vir tanto de coisas lógicas, coisas reais, quanto de coisas que são imaginárias. E muitas vezes a gente experiencia um medo de algo que a gente nem sabe o que é. Porque tudo aquilo que é estranho pra gente também causa medo. E esse medo do estranho, ele, em partes, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele vai fazer com que eu vá com mais cuidado. E é exatamente esse ponto que eu quero abordar aqui nessa conversa de hoje. Tem muita gente não sei se todo mundo sabe, mas acho que a maioria sabe. Eu sou dirigente de um instituto ayahuasqueiro, eu e meu marido. E muitas pessoas vêm, principalmente numa primeira consagração, mas também pode acontecer na segunda, na terceira, na 10ª, na 100ª, de estar com medo de consagrar a medicina, né? A medicina é um mecanismo de cura, é um mecanismo de autoconhecimento espiritual, energético, mental, porque a gente trabalha muito o nosso mental durante um ritual com a medicina sagrada da ayahuasca. E eu tô dando só um exemplo, mas isso pode caber para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Muitas vezes vem aquele medo da gente passar mal, da gente passar vergonha, de acontecer alguma coisa onde eu perca o meu controle, onde eu perco o controle da situação. Então o medo, normalmente, ele tá ligado a algo
que é possível que saia do meu controle. Só que o que a gente não para pensar é que muitas vezes sair do controle é a melhor coisa que pode acontecer com a gente. E quando eu falo sair do controle, eu não tô falando pra gente sair estribuchando, gritando e berrando com o mundo, porque não é esse o intuito. Quando a gente fala de sair do controle, é quando algo é tão lindo e tão magnânimo que pode acontecer vindo do universo, que seria a melhor coisa que acontecesse, porque a gente não conseguiria plenamente programar aquilo, porque a gente jamais teria a mente de pensar nisso. E eu sempre falo que o medo, ele é muito bem trabalhado quando a gente aprende a confiar que tudo aquilo que vem pra mim, vem para o meu ensinamento, vem pra minha melhora como ser humano, como ser. E nessa visão que eu tô falando pra vocês, passa muito pela fé, né? A fé de que eu sou guiada por algo maior, a fé de que eu sou trabalhada em prol de algo maior, dentro de uma definição de algo que é muito maior do que eu sequer possa pensar ou imaginar. Mas quando a gente fala de medo, voltando lá para o dicionário, é uma sensação que se tem quando algo é estranho e foge ao meu controle. O medo, e como tudo que eu gosto de trazer para cá, eu gosto sempre de falar o lado positivo e o lado negativo disso tudo, tá? E de novo, não sou dona de verdades absolutas. O que eu tô falando aqui é sempre sobre a minha experiência e os meus estudos, tá? Se alguém aqui discordar, fique à vontade. Desde que não me ofenda, tá tudo certo. E eu não sou de me ofender através de objeções. Eu só me ofendo através de xingamentos, sabe? Baratos. Então, se alguém quiser discutir, bora lá. Então, vamos falar de medo. Para que serve o medo? Primeiro que o medo é uma sensação que aparece no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções. Quando algo que está para acontecer corre o risco de sair do meu controle, tá? O medo, numa visão positiva, ele é simplesmente um alerta. Um alerta de que, opa, estou entrando num terreno novo, que eu não conheço, que eu nunca transitei, que eu nunca adentrei. E esse terreno, ele pode ser irregular, ele pode ter alguns perigos, ele pode me trazer algumas novidades que podem não ser tão positivas para mim. Então o medo, quando ele bem utilizado, ele é usado exatamente como essa ferramenta de alerta. Opa, eu tô indo fazer, então eu vou devagar, eu vou honrar o meu tempo, eu vou olhar, observar, estar presente neste momento, prestando atenção naquilo que possivelmente possa me machucar. Entendem? O problema é que geralmente as pessoas, ao lidarem com medo, elas não lidam com o medo. Elas alimentam esse medo, né? De forma muito inconsciente. O problema da gente alimentar o medo de forma inconsciente é que primeiro a gente torna ele muito maior do que ele é, realmente. É quando eu pego toda a minha energia e coloco naquele medo. Ali todas as sensações físicas começam a ficar cada vez maiores. Isso fica incontrolável. E quando o medo ele se torna incontrolável, ele começa a trazer efeitos físicos pra gente que a gente também não consegue lidar, que é mais difícil. E tem medos, né? Existem medos que levam a gente pra terapia. E eu sou super a favor e eu sempre indico para as pessoas que têm muito medo de alguma coisa, que chega a ser fobia, né? Fobia é aquele medo incontrolável, onde o medo é muito maior do que eu, de tratar isso em terapia. Por quê? Porque um terapeuta capacitado, ele vai levar para você na raiz desse medo. E aí quando a gente ganha a percepção do que é que está me levando a ter aquele medo, a gente percebe que a fonte na realidade é bem pequenininha. Porém, através de todo aquele cenário que se manifestou na minha mente, eu comecei a alimentar aquele medo a ponto dele se tornar maior do que eu. Entende? Então a minha frase da vida sempre é, e eu sempre falo isso para todo mundo que me acompanha aqui, que me acompanha presencialmente, no instituto ou qualquer lugar que tenha contato comigo, tá com medo, vai com medo mesmo. Mas não é um vai com medo mesmo de uma forma displicente. Não é um vai com medo mesmo de uma forma, dane-se o mundo, eu vou e seja o que Deus quiser. É um vai com medo mesmo, honrando esse medo. Sabe? Qual é a diferença de eu ir no dane-se e de eu ir honrando o medo? Num dane-se é simplesmente passar por cima de tudo,
não respeitar e não honrar esse território que eu tô adentrando, que é novo para mim, não respeitar e não honrar os meus próprios limites. Quando a gente faz isso de uma forma ordenada, quando a gente faz isso honrando o nosso medo, a gente entende aquele medo, a gente aceita aquele medo, ou seja, a gente dá o lugar dele na nossa vida. Então é como se eu olhasse para o medo como o meu melhor amigo e falasse: muito obrigado por me alertar. Então vamos comigo, porque eu vou precisar de você nessa trajetória. O seu alerta não vai me impedir de ir, mas eu preciso que ele sempre funcione para mim, para me alertar sobre algo que talvez a minha visão ou talvez a minha inconsequência não esteja prestando atenção. Então essa frase que eu sempre falo, a Karina até repetiu aqui, tá com medo, vai com medo mesmo, é sempre ir honrando este medo, honrando essa ferramenta que me foi dada divinamente. O meu corpo manifesta, as minhas emoções, as minhas sensações manifestam esse medo, sempre com o intuito de me proteger, sempre com o intuito de alertar para algo que eu desconheço. Faz sentido? Mas também ele pode se apresentar em alguns momentos sobre algo que eu já conheço e que eu passei por uma experiência onde eu negativei aquela experiência. Então, por exemplo, eu peguei um certo ônibus para ir para tal lugar e nesse ônibus sofri um assalto. O que pode acontecer? O que pode acontecer? Isso não é regra, tá, gente? Todas as vezes que eu for pegar aquele ônibus, eu posso ter um ataque de pânico, por exemplo. Eu posso ter muito medo, e um medo a ponto de não querer mais ir naquele lugar. Um medo a ponto de não querer mais fazer aquele trajeto. Um medo a ponto de me impedir de viver. E é nesse ponto onde o medo se torna altamente nocivo. E, pasmem, podem me xingar, podem falar o que quiser, mas isso não é responsabilidade do medo, isso é responsabilidade minha. Porque eu dei essa força pra ele, tá? Dani, mas a gente não percebe quando a gente dá essa força pro medo. É por isso que eu tô fazendo essa live. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. A importância da gente começar a trabalhar o autoconhecimento. Essa minha página, a minha vida é pautada em trabalhar comigo e passar o conhecimento para quem quiser sobre autoevolução. A autoevolução, ela jamais vai se iniciar na nossa vida sem o autoconhecimento, sem uma autoanálise, para poder entender quais são as minhas forças e quais são as minhas fraquezas. E o meu medo, geralmente ele vai estar atrelado às minhas fraquezas, né? Porque as minhas forças eu já conheço, eu já sei do meu potencial. Ele só vai vir através de uma força minha quando eu estiver adentrando num terreno novo para mim. Seja ele energético, seja ele físico, é a mesma coisa. Nós estamos, o Instituto fica aqui no bairro do Edu Chaves, na zona norte de São Paulo. Não sei se todo mundo conhece. Não é um bairro super tranquilo. Aliás, no Brasil, eu acho que não tem lugares assim, né? Que você possa andar tranquilamente com o celular na mão, sem nenhum risco ou medo, né? De ser assaltado ou nada. Eu conheço pessoas que têm medo de vir até o Instituto por medo de ser assaltado. Já aconteceu aqui? Nunca. A gente nunca viu, mas a gente sempre alerta. Fala, cuidado, não vai andar à noite aqui, é perigoso. Vem sempre acompanhado. É nesse intuito que a gente fala. Mas só para se precaver. É aquele medo utilizado como ferramenta. Entende? Mas não aquele medo utilizado como pânico. Senão eu mesma não moraria aqui. A gente mora em cima do Instituto. Entende? Então quando a gente começa a trazer esse medo e racionalizar, e não racionalizar no sentido de limitar, racionalizar no sentido de honrar esta ferramenta. O medo é uma ferramenta. O medo é extremamente necessário para que a gente ande em ordem, em linha reta. Tem muito no mundo, né? Como é que eu vou explicar para vocês? Porque é meio polêmico isso que eu vou falar. Há muita governança no mundo, e eu não vou falar do que, pode ser de governo, pode ser de empresa, pode ser de entretenimento, inclusive, que é baseado no medo. Como que isso se representa? Governo ditador, por exemplo, né? Tô dando exemplos, tá, gente? Não vou falar de pessoas, não vou falar de política, não tô aqui pra isso, mas é só pra gente entender. Um governo ditador, ele prega pelo medo. Se você não fizer, eu mando na sua liberdade. Eu mando, então vai depender do que estiver na minha cabeça pra eu fazer o que eu quiser com você. Dentro do entretenimento, tem filmes que atraem as pessoas pelo medo. Dentro do esporte,
Tem esportes radicais que atraem as pessoas pelo medo. Aí, desde que seja um medo dentro de um campo seguro, tá tudo certo. Só que a gente vê, às vezes, alguns vídeos na internet, que cuidado, inclusive, para as crianças que assistem esses vídeos, de desafios aonde coloca em risco a própria vida da pessoa para poder gravar e ganhar um like. A gente vê governos trabalhando com isso para poder colocar as pessoas na linha ou na linha de raciocínio de quem é o ditador. A gente vê a linha de entretenimento trabalhando com medo para atrair mais pessoas. Olha, vem aqui, é um ambiente seguro. Só que aqui você vai sentir medo de uma forma segura, sentadinho aqui no banco do cinema ou sentadinho no seu sofá. Só que uma das coisas que as pessoas não comentam sobre isso e que eu gosto de trazer em pauta porque é real, é qual é a energia que é manifestada diante desse medo. Entende? Qual é a egrégora que eu estou acessando todas as vezes que eu acesso algo que já me traz medo? Isso tanto de forma individual, inconsciente, quanto de forma coletiva e provocada. Através de um vídeo no cinema, por exemplo. Ah, Dani, você é contra filme de terror? Não, já assisti milhares. Só que, se você vai assistir, vai consciente. Opa, talvez isso aqui possa disparar um gatilho dentro de mim. Entendem? O Paulo tá falando, acho que até mesmo religiões que se fortalecem sobre o medo, de quem acredita que fazer ou deixar de fazer algo de um interesse maior pode causar punições ou algo assim. Perfeito, Paulo, é isso mesmo. Religiões, governanças, empresas, entretenimento, esporte, ensino para criança, né? Eu tenho uma amiga que estudou em colégio internato. Eu não vou falar de qual religião, mas era um internato. E assim, eu nasci na década de 80. Ela ajoelhava no milho quando entrava de castigo. Por quê? Porque se ela não se comportava na visão de quem eram os diretores, os professores, daquele ambiente acadêmico, ela tinha que pagar com sacrifício físico, né? E ninguém quer ser sacrificado. As pessoas têm medo disso. Então, acaba obedecendo aquela egrégora por medo, não por respeito. Só que o medo dentro de nós, como uma ferramenta, ele é altamente... ele coloca a gente na linha, né? Ele coloca a gente num momento, numa posição de alguém que sempre tomará cuidado. O problema é quando esse medo ele tá exacerbado. O clássico Deus castiga, é isso mesmo. Oi, Ju, tudo bem? Bem-vindo. Patrícia, verdadeiro. E por que eu tô falando tudo isso? Porque o problema é que a maioria das doenças que a gente tem hoje, principalmente ligada à síndrome do pânico, ansiedade, estresse, o medo sempre tá embutido ali, né? O medo ele tá sempre camuflado dentro disso tudo. O estresse, o próprio TDAH, se a gente for parar para pensar, o que inicia ele geralmente é o medo. É um medo de ficar desempregado, é um medo de perder sua posição, é um medo de perder suas posses, é um medo de se perder na vida. Então aquele medo faz com que a pessoa se castigue trabalhando com algo que não gosta, trabalhando mais tempo do que o corpo aguenta, fazendo coisas e se preocupando tanto com o futuro. Por quê? Por um medo de acontecer algo que saia do controle. Que daí a pessoa acaba trazendo isso de forma sintomática para o próprio corpo. O medo, ele também está ligado, muitas vezes, à depressão, de eu não conseguir ser alguém que eu já fui, com glória e com beleza. Não tô falando de beleza física, tá, gente? Mas eu tô falando principalmente de beleza de momento, né? Porque a depressão, ela tá ligada à minha conexão com o passado. Minha conexão com o passado, geralmente num passado muito mais rico, muito mais bonito. E rico, eu tô falando rico de beleza, de sentimento, de magnitude. E isso esse meu medo faz com que eu não queira viver o meu presente, que eu queira reviver aquele meu passado. Ou por medo de reviver aquele passado, porque ele foi tão negativo, ele foi tão destrutivo, que eu tenho medo de voltar lá, e aí eu não consigo andar pra frente, porque qualquer caminho vai me trazer medo, vai me trazer pânico. A Patrícia, e um dos principais medos do que os outros vão falar, do julgamento, né? Vou te chamar de Paty já, tô me sentindo íntimo.
O medo do julgamento é o medo de eu não ser aceito. E olha que engraçado, se a gente parar para racionalizar esse medo de ser julgado, esse medo de não ser aceito, estamos num planeta com quase 8 bilhões de pessoas. Qual é a chance da gente não ser aceito por ninguém dessas quase 8 bilhões de pessoas? A não ser que a gente seja um monstro, mas mesmo assim eu vejo grupinhos de monstros formados. A gente tá com uma polêmica na internet aí falando sobre o nazismo. Não vou trazer essa pauta, não adianta porque o assunto é o medo. Mas imagina o quanto de medo isso não traz, principalmente para as famílias que trazem isso na sua linhagem, né? Que experienciaram esse pavor, que foi o que o nazismo fez com o mundo na época que aconteceu tudo o que aconteceu, na época do Holocausto. E a gente tem isso presente no inconsciente coletivo. Já pensou se dessa vez os negros levantassem as bandeiras, ou os judeus levantassem as bandeiras dizendo agora eu sou uma raça soberana, e todo mundo que não é da mesma raça do que a minha eu vou escravizar, vou matar, vou colocar em câmara de gás? Esse medo, ele tá impregnado no inconsciente coletivo. Porque qualquer um... Ai, gente, mas qualquer doido pode levantar essa bandeira e se ele se afiliar a milhares de pessoas, ele pode ganhar força. E o medo também é assim, né? Quando o medo, ele vai se acoplando em outras verdades, ele vai ganhando uma força tão potente que chega a nos adoecer. Que chega a trazer pra gente aquilo que acaba com a nossa própria imunidade. A Fabi tá falando, será que isso também está associado ao julgamento de Jesus? Com certeza. Com certeza. Porque ele veio trazendo uma palavra com tanta força, onde os governantes da época falavam, se esse homem ficar mais forte, a gente vai perder o nosso lugar. Isso é medo também, né? De não ser reconhecido, de perder o poder que nem era deles. A gente ainda se ilude tanto com o poder, achando que esse poder é nosso. Hoje, a internet traz a voz de fala para várias pessoas. Eu tô aqui numa live com 17 pessoas, olha que bacana. Seria difícil reunir 17 pessoas numa sala para falar hoje em dia, ainda mais no meio de uma pandemia. 17 agora estão online, imagina depois que eu vou publicar esse vídeo, quantas pessoas vão assistir. Então, e o medo de perder isso, porque tem gente que ainda se ilude exatamente com isso. E de novo eu reitero, não trago verdades absolutas. O meu lugar de fala é o meu próprio olhar sobre a vida, sobre aquilo que eu estudo, sobre aquilo que eu experiencio, sobre aquilo que eu vivo. E o meu olhar para com o medo é de muito respeito, de muita honra. Porque eu sei qual é o papel dele na minha vida, que é exatamente me fazer ter cuidados com a minha vida, com a minha trajetória, com a minha existência. Mas se eu alimentar ele demais, ele pode me trazer nocividade, ele pode me trazer doença, ele pode me trazer intolerância. A intolerância também é causada pelo medo. Ele pode me trazer uma síndrome de pequeno poder, onde eu vou estar achando que eu sou a mulher mais tananã do universo. E isso é mentira. E por que eu tô falando disso? Porque a gente ainda olha pro medo como aquilo que é negativo e ninguém quer sentir. Ninguém gosta de sentir medo. Eu também não gosto de sentir medo. Tô sendo bem sincera. Porque a sensação do medo é horrorosa, né? Ninguém sente medo falando, ai, eu tô com medo, que delícia. Não, ninguém. Todas as vezes que a gente sente uma angústia muito forte, né? Porque o medo tem que ser, e ele é como ele tem que ser, né? Um alerta físico a ponto de, opa, para e olha, observa. Senão a gente não ia parar. Se fosse uma sensação gostosinha, a gente ia continuar, porque a gente gosta de sentir coisas gostosinhas, né? Se o medo viesse em forma de prazer, a gente não ia saber parar. E o medo também existe como manipulação sexual, como manipulação de relações, como manipulação de governo, como manipulação religiosa, como manipulação de egrégora, como manipulação de um monte de coisa. Por quê? Exatamente pelo motivo das pessoas ainda não saberem lidar com o medo. Porque o medo, muitas vezes, ele se manifesta de forma irreal, não lógica. É um medo de algo que a gente não sabe o que é, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Muitas vezes as pessoas estão aqui no instituto e falam, madrinha, eu tô com muito medo. Eu falo, tá, o seu medo é do quê? A pessoa fala, não sei. E eu entendo que ela não sabe mesmo, isso não é um julgamento. Mas é pra eu poder entender onde é que tá ancorado esse medo dela pra gente conseguir trabalhar. Porque muitas vezes, quando ela não sabe, o fato de eu estar do lado, pegar na mão, ela vai se sentir mais forte. Mas quando ela sabe,
terapeuticamente, a gente vai lá e acessa esse ponto para poder mostrar que muitas vezes o medo ele foi pautado em algo que aconteceu pontualmente na vida dela. Entendem? Então, por isso que eu falo, se o medo tá atrapalhando a sua vida, se o medo tá atrapalhando a sua trajetória, não te permitindo andar para frente, vai fazer terapia. Consulte um terapeuta capacitado, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapeuta holístico. Gente, sem preconceito, cada um na sua esfera. Vai buscar. Isso vai ajudar muito. Muito, muito, muito. Mas a gente precisa também tomar posse de tudo aquilo que a gente é na vida e colocar o medo no lugar dele como algo importantíssimo na nossa vida, mas não a ponto de eu colocar a minha energia nele, a ponto dele não me permitir viver a minha vida. Entendem? Oi, Jacilda, bem-vinda! Palestras espíritas... Ai, peraí. Palestras Espírita Gersino Dutra, bem-vindo. Souza Ditão, bem-vindo. Bem-vindos, meninos. Acho que são meninos, mas se não forem, vocês me corrigem aí. Então, a pauta do medo hoje é a gente começar a aprender a colocar o medo no lugar dele. Literalmente, o medo no lugar dele. E eu vou contar uma particularidade aqui pra vocês. Hoje foi um dia muito difícil pra mim. Estar aqui com essa cara linda de filtro foi bem difícil, porque hoje o dia foi bem puxado. Estou na TPM, mas não é por causa disso, não. Eu tive um sonho muito esquisito. E nesse sonho, pra mim tá muito claro que o medo me visitou. Exatamente porque eu falaria dele. Numa forma de uma mulher, muito pálida, muito branca, mas que não me fazia nada. Ela só me olhava. E a impressão que eu tinha nesse sonho é que ela só falava, estou aqui. Entende? Só que se você chegar muito perto, você vai sentir medo. Mas se eu estiver aqui, você estiver aí, tá tudo certo. E olha que simbologia interessantíssima, porque como espiritualista, eu acredito que nada é por acaso. Nada acontece por acaso. E esse sonho, a minha energia de hoje me deixou mais quietinha. Eu precisava ficar mais quietinha comigo hoje. Então hoje eu falei muito pouco. Eu fiquei postando vídeo, postei algumas coisas. Mas pessoalmente mesmo, falei muito pouco com todo mundo. E eu acho que eu precisava guardar isso e refletir bastante esse posicionamento do medo na minha vida, principalmente. Porque assim como eu disse pra vocês no começo, o meu lugar de fala aqui é o meu olhar sobre a vida. Sobre tudo aquilo que eu estudei, como eu experienciei e como eu vivo tudo isso. E parar hoje pra analisar qual que é o papel do medo na minha vida. E eu trabalho tanto, todos os dias e todas as semanas, com tanto medo alheio. Foi importantíssimo para eu poder passar um pouco sobre esse significado e como que eu lido com medo na minha vida. Eu não permito que ele me paralise. Primeira coisa. Quando eu sinto os efeitos do medo no meu corpo, eu trabalho isso em prol do meu benefício. Como que eu trabalho isso fisicamente? Através da respiração, através da concentração e tirando a minha mente do foco do que está me levando ao medo. Ah, como é que você faz? Simplesmente paro, respiro, tento não pensar naquilo que está me trazendo medo. Ah, a Patrícia tá falando, tem pessoas que têm medo de ser feliz. Isso é muito difícil hoje em dia. Gata, tem. Tem, sabe por quê? Porque muitas vezes... Ó, vamos contar o cenário de hoje, tá? A gente ainda está no meio de uma pandemia. Pode parecer que não? Pode parecer que não. Porque as pessoas estão com menos medo, né? Mas vamos lembrar lá, março de 2020, quando estourou tudo isso. Era uma guerra química, praticamente. É uma terceira guerra mundial, onde fez todo mundo ficar dentro de casa. Porque o vírus é um negócio transparente. A gente não vê, né? A gente sabe que existe, foi visitado em laboratório, avistado em laboratório. Então lá, através de um microscópio, a gente consegue ver. Tirando isso a olho nu, a gente não consegue ver. E olha a culpa de quem se sente feliz no meio de uma pandemia onde levou milhares e milhares de pessoas. Entende? Então tem muita gente, por conta das suas próprias crenças, e é engraçado porque isso acontecia aqui. Muitas vezes eu lançava algum vídeo, eu falava alguma coisa, tinha gente que vinha com comentário mesmo. A gente tá aqui público, né? Tá tudo público. Tinha gente que vinha com comentário. Nossa, como é que você é capaz de falar de felicidade sendo que eu enterrei meu avô essa semana?
Como é que você é capaz de falar que a gente precisa honrar nós mesmos, sendo que eu não tenho comida para colocar no prato do meu filho amanhã? Sendo que eu não tenho isso, sendo que eu não tenho aquilo. E tudo isso acaba movimentando a nossa culpa. E uma culpa coletiva, né? Só que é isso, quando o medo ele se instala, ele acaba não me permitindo andar para frente, não me permitindo viver a minha própria vida. Passei muito isso, eu imagino, todo mundo passou. A gente fez um curso de reiki aqui, já tinha passado, as vacinas já tinham começado, foi no ano passado, acho que vieram umas 12 pessoas mais ou menos nesse curso de reiki, e a gente parou para tirar foto. E eu sempre pergunto, gente, tudo bem? Vocês querem tirar máscara? Todo mundo vacinado, vamos tirar a máscara só pra tirar foto, beleza, tiramos uma foto, não sei o quê. O que eu recebi de comentário, nossa, mas todo mundo sem máscara, mas todo mundo não sei o quê. Eu tirei a foto. Tirei os comentários. Porque a impressão era que a foto tava ofendendo as pessoas. Ofendendo as pessoas que não se permitiam vivenciar aquilo. Ofendendo as pessoas que não se permitiam correr um risco, né? Porque também é correr um risco. E eu assumo minha meia-culpa de, naquele momento, ter tirado essa foto. Não percebi, não me liguei, não me conectei com isso. E tá tudo certo em falar. O que eu não permito é que me ofenda. Então, começou a partir pra ofensa, eu bloqueei a pessoa, tirei a foto, falei, não quero ofender, também não quero ser ofendido e tá tudo certo. Entende? Então, esse medo, ele precisa ser, primeiro, abraçado, honrado, entendido na nossa vida, entender o papel do medo na nossa vida, né? Entender que para muitas coisas não vai adiantar entender isso, né? A Jacilda tá falando, você estava bem, o outro não. Exatamente. Imagina se eu estivesse me sentindo culpada por estar bem, né? Boa noite, Du. Tudo bem, meu amor? Então, o papel principal do medo é nos alertar. Primeiro papel do medo é alertar a gente. É a mesma coisa do que eu querer andar descalço em cima de brasa acesa. Primeira coisa que vai me dar é medo. Ah, mas se você não tiver medo, você vai pisar, você é muito corajosa. Gente, uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não tem medo. Uma pessoa corajosa é a pessoa que enfrenta o medo. E não enfrentar o medo no sentido de vamos sair na mão e vamos tretar. Não, é no sentido de colocar o medo no lugar dele, falando, vamos comigo mesmo assim. É me fazer parar para pensar qual é a necessidade de eu pisar em brasas acesas. Se aquilo realmente faz algum sentido e vai me trazer algum benefício para mim e para as outras pessoas também no mundo. Vai trazer? Vai, então medo, ó, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sou a dona deste destino e dessa decisão. A minha decisão não vai ser pautada naquilo que você está me alertando. A minha decisão sempre tem que estar pautada na minha consciência. Na consciência que eu estou desenvolvendo em prol da ação que eu vou fazer. Entendem? E isso tem que estar em todos os momentos, em todas as minhas decisões e em tudo aquilo que eu for fazer. Independente se o medo esteja presente ou não. Só que com a presença do medo, a gente precisa entender, honrar e ir mais devagar. Porque às vezes nessa ânsia de sair na treta, né, com o medo, a gente acaba colocando ele num lugar, ignorando o medo e sem prestar atenção no lado positivo que ele tem pra me falar. Porque às vezes, dando esse exemplo desse caminho de brasa, o medo vai me mostrar e vai falar assim, olha, vai doer. Tá bom, vai doer. Tem certeza que é isso que você quer? Aí eu trago pra mim e falo, deixa eu ver se eu tenho certeza. Ah não, é só pra mostrar pros meus amigos que eu sou fodona. Não. Primeiro que isso não é sucumbir o medo, é racionalizar a minha ação. Segundo, que eu coloquei o medo no lugar dele. Eu não desisti por causa do medo, eu desisti porque eu repensei na ação. E o medo foi esse alerta que me fez repensar. Entendem? Então, a partir do momento que a gente consegue colocar o medo no lugar dele, a gente consegue desenvolver as coisas de forma natural, ordeira, saudável. A Fabi, percebi agora de como passamos os nossos medos para os nossos filhos e que leva a limitações futuras. Sim, passa. A gente passa. Principalmente os nossos traumas, né?
Ah, meu Deus, se a criança pisar no negocinho, ela vai machucar o pé. Tá, aí a gente para e pensa, peraí, o medo veio como alerta. Qual é o medo da criança machucar o pé? Aí a gente traz pro racional. Peraí, existe a chance? Não, tá tudo limpo, tá não sei o que, o campo tá seguro. Então deixa a criança. Ah, não, acabou de quebrar um copo neste lugar. Ah, o medo que se foda. Deixa a criança lá se jogar. Entende? Quando o medo é completamente ignorado, a gente também ignora a nossa racionalidade, a nossa razão. Quando o medo é muito super valorizado, eu paro de fazer qualquer coisa. Eu paro no meio da minha ação. Agora, quando o medo ele é colocado no lugar dele, ele me faz prestar atenção. Ele me traz para o momento presente. E pensar, opa, realmente é seguro? É seguro? Vale a pena fazer isso? Por que eu tô fazendo? Então, beleza, ó, meu filho vai se divertir, tá tudo certo, aqui o campo tá seguro, pode ir, criança, vai. Só que não. O que a gente faz? Gatilhos, né, da nossa infância. Quando eu era criança, eu fui pisar num chão assim, aí estourei o pé, tomei 5 pontos. Pronto, acabou. Aí os nossos filhos nunca mais andarão descalços. Se o medo for maior. Se o medo não for racionalizado. Se o medo não for colocado no lugar dele, né, de questão. Entende? A Tati, o processo do despertar é muito isso. Precisamos enfrentar o medo para viver o melhor que ele traz. Perfeito. E não é enfrentar, Tati. Eu não gosto muito dessa palavra enfrentar, porque o enfrentar traz um quê de luta. Entende? E não é lutar contra o medo. É olhar para o medo e falar, opa, tem algo aqui me alertando. Então, se isso está me alertando, deixa eu revisar. Aí eu paro, olho e falo, pera, tá bom, aqui tá tudo certo, dá para caminhar. A minha decisão, ela não vai ser pautada no medo. O medo cumpriu o papel dele, que é me alertar. Entende? Então o medo, ele faz parte da minha energia, ele faz parte da minha psique, ele faz parte da minha humanidade. E como tudo aquilo que precisa ser colocado no lugar, o medo também precisa ser colocado no lugar. Nem tanto ignorado, nem tanto superestimado. Porque quando eu começo a alimentar aquele medo, ele se torna muito maior do que é e ele me leva para a inconsciência. Quando eu ignoro o medo, eu também estou na inconsciência. Faz sentido para vocês o quanto ele coloca a gente na linha? O Paulo, acho que é voltado para o reconhecimento do medo do que da própria luta contra ele, com consciência. Exatamente, é reconhecer o medo. Opa, ele existe. E ele não tá aqui para tirar uma com a minha cara. Ele tá aqui para me mostrar. Tem certeza do que você tá fazendo? É como se viesse alguém e falasse assim, ó, querida, dá um cutuco. Querida, tem certeza do que você tá fazendo? Para e olha. Aí é o momento que a gente para, olha. Quando eu paro e olho pro medo, eu falo, medo, gratidão. Realmente eu tava indo, não sabia nem onde é que eu ia chegar. O medo me trouxe pro agora. Olha de novo. E aí aquele momento que você para e olha de novo. Você acessa a sua consciência. É isso mesmo que eu quero fazer? É isso mesmo que eu quero fazer. Tá bom, medo. Enfia o medo embaixo do braço e fala, vamos comigo. Porque ali na frente eu talvez precise de você de novo. Entende? Então, eu sei que parece meio doido tudo isso que eu tô falando, mas eu tô tentando trazer de uma forma mais didática que eu consigo. Pra vocês conseguirem entender qual é o papel do medo. Por que a gente sente tanto medo? E por que a gente não deve alimentar o medo? Então, qual que é a estratégia de governantes, de egrégoras que utilizam o medo para dominar? Alimenta o medo. O que acontecia na pandemia? Você ligava a televisão, a mídia só alimentava o medo do Covid. Qual que era o papel da mídia e do medo nesse instante? Informar. Uma coisa é informar. Pessoas, fiquem nas suas casas, utilizem álcool em gel e utilizem máscara, porque esse negócio mata. Outra coisa é eu ficar mostrando um monte de gente entubada, um monte de gente não sei o que, um monte de gente morrendo, um monte de vala enterrando gente. Ah, Dani, você é contra isso? Não, porque tem um monte de gente doida que ainda estava aprontando mesmo no meio de uma pandemia e levando inconscientemente ou conscientemente doença para vários lugares. Então há males que vem para o bem, sabe essa história? Gente, eu fiz jornalismo. Então eu sei o poder que o jornalista tem, né?
poder de fala que o jornalista tem. Ainda hoje a mídia aterroriza. Esse que é o problema. Por quê? Porque quando eu alimento esse medo, você vira meu refém. Quando você é alimentado por tudo que eu te mando, quando você é alimentado pela minha fala e a minha fala movimenta o seu medo, você sempre vai me buscar, porque essa conexão já foi feita. Entende? E aí é o momento que eu preciso começar a racionalizar esse meu medo. A olhar pro medo e falar, opa, peraí, por que você tá aqui? Isso é real? Não, se dentro da pandemia eu já estou na minha casa, não estou trabalhando, tá todo mundo de máscara, álcool em gel, só sai uma pessoa, todas as ordens do governo diante daquilo que a gente sabia na época, né, que a gente não sabia nada na realidade, então eu vou ficar aqui, não preciso ficar com medo, né? Porque o medo vai me paralisar, o medo vai me impedir de viver a minha vida, o medo vai me impedir de fazer as coisas, então eu preciso revisitar tudo isso e falar qual que é o meu campo seguro. O que é que eu consigo fazer realmente de forma livre e saudável para mim, para o mundo, para as pessoas que eu amo, que eu convivo. Entenderam pessoas. Foi uma live bem rápida, mas eu acho que deu para explicar aí. Então, se vocês tiverem perguntas, me mandem, por gentileza, que eu respondo já agora. Que horas são, Gabs? 42. Ah, não foi tão rápida, não. Fala. Eu tô achando que foi 15 minutos, gente. Não foi, não. Foi rápida. Não foi rápida, não, quer dizer. 40 minutos de live. Vamos lá? Alguém tem alguma pergunta? Senão eu já vou finalizar. A ideia é salvar essa live no feed, tá, gente? Depois eu vou subir também no YouTube. O medo também causa associações. O medo, ele vem por associações. Não é que ele causa associações. Ele vem por associações, então assim, eu tive um sentimento, aí pode acontecer isso, e aí vira uma roda que se retroalimenta o tempo inteiro. Por isso que o medo precisa ser racionalizado e colocado ele no lugar. Se eu não consigo fazer isso sozinha, vai pra terapia. Terapia é vida, gente. Terapia é vida. Aquilo que a gente não consegue lidar sozinho, tem pessoas aí estudando para ajudar a gente a aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os caminhos de sinapse que a gente está acostumado a fazer. Aquilo que é nosso realmente, aquilo que vem da família. Aí agora é a hora que vocês brigam comigo porque eu não atendo mais, né? Tem muita gente boa por aí. Danilo, beijo. Não damos conta de tudo. Não damos conta de tudo, Jacilda. De jeito nenhum. A nossa mente é muito complexa. E quando a gente tá no meio do auê, no meio da bagunça, no meio do medo, por exemplo, é muito difícil a gente conseguir trabalhar isso de uma forma tranquila, né? Porque a gente tá sentindo, a gente já alimentou ele tá super estimado, super alimentado, super tudo. E aí a gente não consegue lidar sozinho, a gente precisa de alguém dando o braço lá de fora, falando, vem olhar daqui, criança. Quando a gente olha de lá, a gente fala, caramba, olha o quanto de coisa que eu criei. A filha tá indo contra. Quem mais, gente? Se não tiver mais pergunta, eu já finalizo. E aí eu subo essa live lá pra ficar pra posteridade. Isso mesmo. Então é isso, meu povo. Espero de coração que vocês tenham entendido, que tenha aberto aí, virado uma chavinha no coração de vocês, na mente, na emoção, trazer isso para uma mente racional mais lógica, pra gente aprender a lidar com as nossas emoções de uma forma mais concreta, mais convicta e mais favorável pra gente. Ao tomar a medicina, que é terapia intensiva, minha madrinha sempre dá um respaldo. O pessoal tá com medo de perguntar? Brincadeira. Não, aqui ninguém tá com medo agora, né? Agora tá todo mundo bem. Gratidão, meus amores. Gratidão eterna pra vocês. Um beijo enorme. Até a próxima. Semana que vem acho que tem live de novo. Vou me programar. E aí, qualquer coisa, se tiver tema pra mandar, vai mandando lá na caixinha pra mim. Vai mandando no direct.
pra gente poder ir desenvolvendo essa terapia em grupo aqui. Tá bom? Beijo pra vocês, boa noite. Sextou. Cuidado, hein? Não abusem muito. Beijo.